Atenção para o top de 5 segundos. Mais um resultado errado do Flamengo, mais um insucesso do Flamengo. O empate do Botafogo ontem lá no Engenhão. O Vasco que continua treinando os jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes. Aqui, no Momento do Esporte que está começando num cenário pra lá de especial. Aqui na Feira das Profissões em Maricá 2023. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil pra você, meu amigo, minha amiga. Você tá vendo, tivemos alguns probleminhas, nós estamos fazendo o programa ao vivo. Você que está aí ao alcance da minha voz, pode chegar pra cá. Você vai curtir tudo sobre o Clube do Seu Coração aqui no Momento do Esporte, ao vivo para 192 países, 192 canais. Aqui, um programa que tem 35 anos no ar. Você que já está acostumado a me ver, 18 anos na CNT, 5 anos na Bandeirantes, depois 5 anos na Record, 4 anos lá nos países sul-americanos, na TV Caracol e agora aqui, na TV Ondas Play. Aqui, você vê o que você quer ver. E de imediato, do meu lado esquerdo, lado do coração, ele, o técnico comentarista técnico, Rodrigo Nascimento. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, você que gosta do Momento do Esporte. Hoje tem bastante coisa aí, vale a pena curtir aí. Preparado? Demorou um pouquinho, mas chegamos. Chegamos, preparadíssimo. Vamos lá falar do Flamengo, o clube do seu coração. Valeu demais. Aqui do meu lado direito, ele, o repórter das estrelas. Boa tarde, querido Marcos Salles. Boa tarde, Napoleão Nascimento, Rodrigo Nascimento, a todos presentes aqui na Feira das Profissões Maricá 2023. Teremos muitas informações aí dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e do futebol que vai rolar no final de semana, o que rolou também durante a semana. Muito bem, tivemos aqui o meio de semana com Copa Sul-Americana, com Libertadores, 2 resultados não esperados pelo torcedor carioca, porque aqui você sabe, né? Aqui a gente tem que puxar a brasa para nossa sardinha. Aqui a gente fala do Clube do Seu Coração, são os 4 grandes do Rio. Esse programa que esse apresentador criou para você há 35 anos, ainda na CNT. Qual o resultado que mais te surpreendeu? O empate do Flamengo contra o Racing ou o empate do Botafogo contra a LDU aqui? O que mais me entristeceu, na verdade, foi do Flamengo, né? Jogo na mão, tudo para ser trazer um resultado positivo para cá. Jogador a mais? Um jogador a mais desde dos 25 do primeiro tempo e não converteu ali, não matou logo a partida, ficou esperando o Racing, e futebol é isso. Como você costuma falar, a bola pune. Essa frase não é minha não, hein? Essa frase é do Muricy Ramalho. Quando você falou isso, o Serginho, o cara, o homem do chicote, ficou me olhando. Não é minha não, Serginho. É do Muricy Ramalho, hein? Você que está aí do lado de fora pode chegar pra cá. Venha curtir o Momento do Esporte ao vivo para todo o Brasil aqui na TV Ondas Play, porque aqui você vê o que você quer ver. Meu querido Marcos Salles, repórter das estrelas, me diga uma coisa, meu querido. Essa virada do Atlético Paranaense lá na Argentina, ganhar é bom. Ganhar dos argentinos é muito melhor ainda, né? Com certeza. E o Atlético Paranaense é um clube que, na Libertadores, vem surpreendendo sempre. Vem sempre galgando os novos espaços. E foi lá e, perdendo o jogo, de repente, né, os jogadores começaram a ver que o bicho não era tão feio assim e conseguiram essa importante vitória jogando fora de casa. Muito bem. Vamos então curtir agora aquele quadro que você aprendeu a amar, né? Mais um criado aqui por esse amigo que vos fala. O quadro do meu querido jornalista Sebastião Paz. Vem aí, Sebastião Paz, dá um recado, William! Boa tarde, Napoleão Nascimento, boa tarde, amigas e amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso noticiário de hoje informando que a 3ª divisão do Brasileirão de 2023, competição que vai reunir clubes de bastante tradição no futebol nacional, inclusive outros clubes que são forças em seus respectivos estados. A competição começou na última terça-feira. A Série C contará com um aporte inédito de 70 milhões da CBF, conforme já noticiamos aqui no Momento do Esporte. Além de bancar toda a organização da competição, a entidade comandada por Edinaldo Rodrigues aumentou em quase 40% a premiação paga
aos 20 clubes que vão participar do campeonato da competição. A primeira fase da Série C terá turno único. Os 20 clubes se enfrentam e os 8 melhores avançam para a primeira fase. Depois, formam 2 grupos de 4 equipes para confrontos de ida e volta dentro de cada chave. Os 2 melhores de cada lado garantem vaga na Série B de 2024. Já os que terminarem na liderança de seu grupo disputam o título em 2 jogos, como mandante e visitante. Lembrando que Náutico, Paysandu, CSA, Figueirense e Remo estão atualmente na Série C. E o zagueiro Jean está convocado para a Copa do Mundo FIFA do Sub-20, campeão invicto da Sul-Americano desta competição. O jogador, que pertence ao Curitiba, foi chamado para o lugar de Kaique Fernandes do Almeria. O defensor se lesionou na última semana e não se recuperará para o torneio que tem início no dia 20 de maio na Argentina. Para a competição, o técnico Ramon Menezes convocou 21 atletas. O grupo se apresenta no dia 28 de maio para o início da preparação na Granja Comari, conforme já noticiamos aqui no Momento do Esporte. A estreia brasileira está marcada para o dia 21 contra a Itália em Mendoza. As 2 seleções são no grupo D, ao lado de Nigéria e República Dominicana. E para encerrar, a torcida votou e a Giovana Crivellari é a mina da rodada do Brasileirão Feminino de 2023. O atacante do Flamengo foi escolhido de destaque em votação pela conta oficial da competição no Twitter. A jogadora fez o primeiro dos 2 gols da vitória por 2-0 do rubro-negro contra o Real Brasília, rubro-negro que atualmente lidera a competição. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais, obrigado Sebastião Paes, dando todas as informações sobre tudo o que acontece de esporte pelo Brasil e pelo mundo. E eu já pergunto ao meu comentarista, mais um jogador que o técnico Ramon Menezes perde, a sua expectativa para esse Mundial de Clubes Sub-20? Napoleão, a seleção precisa dar um segmento, né? Continuar vencendo, continuar fazendo a melhor participação nessa Copa do Mundo, né? Precisa elevar o nome da seleção e o Ramon está no caminho certo. Convocou agora aí o jogador do Curitiba, né? O zagueiro Jean. Zagueiro Jean, muito bom também para a equipe do Curitiba. Ele eleva também o nome do Curitiba ao cenário brasileiro. E tomara a Deus aí que dê tudo certo para o Ramon Menezes, que ele consiga fazer o que ele fez no Mundial de Clubes, que ele consiga levar o Brasil o mais longe possível, e a gente, como brasileiro, torce pelo que traga esse campeonato aí pro Brasil. Olha aqui, você que está sintonizando a TV Ondas Play agora, deve estar surpreso, né? Ué, cadê aquele fundo maravilhoso do estúdio? Não, você não sintonizou errado não, você está acompanhando o Momento do Esporte. Nós estamos fazendo ao vivo para o Brasil e para o mundo, aqui direto da Feira das Profissões, em Maricá, Feira das Profissões 2023. Ao vivo. E você sabe, onde tem uma bola rolando, onde tem um papo de esquina, a TV Ondas Play está junto, está presente, sobretudo o Momento do Esporte, que já está há 35 anos no ar. Vamos falar agora do Clube do Seu Coração. Aliás, não, antes, dá um tempinho aí, William. Primeiro eu vou falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? O programa ao vivo é assim mesmo. Vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Teremos mais uma rodada nesse final de semana, começando no sábado. O William pode botar aí os jogos. Não sei se já está em cima do prato, embaixo da agulha, mas se não tiver, a gente fala por aqui. Tudo bem? Teremos no sábado Cruzeiro e Santos no Independência às 15 horas. Fluminense e Vasco no Maracanã às 21 horas. Eu já tô vendo que o Rodrigo já tá rindo aqui. Quando fala de Fluminense e de Vasco, ele fala, cara, o negócio é sério. Não fica rindo não, cara. O negócio é sério, hein? O Vasco do meu amigo Serginho Total tá ali, daqui a pouco vai entrar. Tá fazendo pouco caso do teu Vasco, eu não aceito isso não, depois dá uma chicotada nele aqui, tá bom? Daqui a pouco você vai curtir o programa do Serginho Total, chicote nele, Serginho! No domingo teremos o América Mineiro enfrentando o Cuiabá, aliás, o América Mineiro que não ganhou ainda, hein, cara? Mas tem estado bem na Copa do Brasil. Tá bem, né? Tá bem na Copa do Brasil, acredito que tá dando prioridade para a Copa do Brasil e levando o Campeonato Brasileiro como secundário. Muito bem, então, pois é, o América enfrenta o Cuiabá lá na Independência, esse jogo domingo 11 horas.
É o que eu costumo falar, é o jogo do mau hálito. Domingo, 11 horas da manhã, portanto, América de Minas e Cuiabá. Depois teremos São Paulo Internacional no Morumbi, às 16 horas. Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. O Flamengo empatou na Libertadores e o Atlético Paranaense de virada ganhou, né? Teremos também Bahia e Curitiba na Arena da Fonte Nova, às 16 horas. Botafogo e Atlético Mineiro no Newton Santos, esse jogo às 18h30. Goiás e Palmeiras da Serrinha, também às 18h30. Quer dizer, complementando aí a rodada, eu acho que falta só mais, faltam 2 jogos. Ainda no domingo, Grêmio e Bragantino. E na segunda-feira, Corinthians e Fortaleza. Já peço aqui para minha galera, primeiramente para o Rodrigo, nosso comentarista, depois para o Marquinhos, nosso repórter. Onde pode pintar essa zebra aí no domingo, Rodrigo? No jogo do Goiás e Palmeiras. Que isso? Tô torcendo pro Goiás, né? Pro Goiás dar uma chineladazinha pra embolar esse Campeonato Brasileiro aí. Você nem não quis falar agora sobre os jogos aqui dos Cariocas, porque eu sei que você está esperando pro final, por causa do clássico, né? Fluminense e Vasco no Maracanã. Tem uma surpresinha aí do nosso saudoso Eurico Miranda aí, tomara que a galera... Tem recado, do falecido? Tem recado do falecido? Te prepara, hein, Marquinhos? Ele tá cheio de gracinha hoje, né? Mas a hora dele vai chegar. Te prepara que tem recado do falecido, meu irmão. Deixa ele. Após aí você curtir o jogo do final de semana, curta agora aonde está o seu time na classificação. Em primeiro, o Botafogo com 9 pontos. O Botafogo com 9 pontos, né? Líder isolado. Repete. Cavalo Paraguai. Olha, rapaz, tu para de brincadeira, porque o prefeito esteve aqui ontem, cumprimentou o Odilon, parabenizou o nosso trabalho. Você trate de falar bem do Botafogo, que é o time do prefeito. O único 100% do campeonato, você quer saber? Verdade. Pois é. Então teremos o Fortaleza é o segundo colocado, com 7 pontos. Terceiro, o Palmeiras também com 7. Quarto, Internacional com 7. O quinto é o Fluminense com 6. O sexto é o Cruzeiro também com 6. Sétimo, o Grêmio com 6. Oitavo, São Paulo com 4. O Vasco é o nono com 4 também. O Atlético Mineiro é o 10º também com 4. Porque aí tem esse negócio de saldo de gols e tal, jogo pro e tal. Todos são com os mesmos números de pontos, né? O 11º, o Santos também com 4. O Bragantino é o 12º com 4 também. Depois vem a turma do 3. O Atlético Paranaense com 3 é o 14º. O Bahia é o 15º também com 3. O Corinthians é o 10º. O Flamengo é o 13º também com 3. Né? Rapaz. O Goiás é o 16º também com 3. Cuiabá é o 18º com 1. 17º Corinthians também com 3. Curitiba, 19º com 1. E o América é o Lanterna, não pontuou ainda. Por que o América não pontuou ainda? Tem dado prioridade para a Copa do Brasil e as outras competições e deixado o campeonato um pouco de lado. Pode ser perigoso, né? Nós temos aí uma experiência recente do Renato Gaúcho com o Grêmio, onde deu ênfase à Libertadores e à Copa do Brasil, e recentemente, acho que uns 2 anos atrás aí, ele caiu com o Grêmio. Então acho uma coisa muito perigosa a ser feita, mas a opção, né, a competição que paga mais hoje é a Copa Libertadores, é a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então alguns times dão prioridade para essas competições e deixam o campeonato como um campeonato longo, deixa o campeonato para um segundo plano. Ano passado, o Fortaleza chegou a entrar na zona de rebaixamento e teve assim uma reação surpreendente, né, Marquinhos? Exatamente. Conseguiu a Sul-Americana, né? Exatamente, conseguiu a Sul-Americana. Esse ano já está bem, eu acho que já está com um pensamento até diferente do que foi o ano passado. E está aí, o segundo colocado deve atuar diferente do que atuou com o pensamento do campeonato passado. Marquinhos, complementando aí o que o Rodrigo, nosso comentarista, falou, me diga uma coisa, você tem assim a impressão de que pode acontecer alguma zebra nessa rodada que começa no sábado e termina na segunda? Olha, zebra, eu não vejo assim muita zebra aparecendo na rodada, mas tem um jogo interessante, que é o Corinthians recebendo o Fortaleza. Mas peraí, o Fortaleza não é zebra não, companheiro. Não, mas o Fortaleza eu tô falando o seguinte, não é uma zebra, eu tô falando que é um jogo perigoso pro Corinthians. Resultado não... Pro Corinthians. O Corinthians tem que botar as barbinhas de molho. Muito perigoso. Mesmo com o professor? Mesmo com o professor. Ele está chegando agora, ainda está na primeira semana de treinos, então é um jogo muito perigoso para o Corinthians. Falar em Corinthians, o Corinthians vive aí uma crise danada, né? Perdeu na Libertadores, né?
Pô, a torcida mais uma vez quis invadir lá o CT do Corinthians, Joaquim Grava. O negócio tá feio lá, hein? Tá feio sim, tá feio. Mas eu acho que o professor vai conseguir dar uma ajeitada na casa. Tá bom. Olha, Rodrigo, já a gente vai falar do Clube do Seu Coração. Ele já tá colocando aqui no ponto as matérias. Eu queria saber o seguinte. Óbvio que você vai falar com tranquilidade sobre o jogo do Flamengo. O que aconteceu lá com o Flamengo? O Flamengo com a vitória na mão com um jogador a mais. O Flamengo novamente decepciona a sua torcida. Faz um jogo, ao meu ver, apático, né? Um jogo que ele tinha que continuar imprimindo o ritmo, continuar forçando. Gabigol muito mal, apesar de ter feito gol na jogada ensaiada, uma jogada muito bem ensaiada pelo Sampaoli, mas deixou a desejar, perdendo vários gols cara a caras ali. E no futebol não tem tempo para erros, né? Ainda mais o Flamengo vindo de uma crise, vindo de um momento ruim, tem que ter a oportunidade, tem que aproveitar. O que mais me surpreendeu, na verdade, foi a apatia do Flamengo. Parecia um bando, jogadores sem nenhuma disposição, não disputavam a bola, não dividiam, um time baba do quiabo, aquele time do Racing, um dos piores times. Foi, inclusive, com mais de uns 5 ou 6 desfalques ontem, não jogaram 6 jogadores titulares, né? E o Flamengo não conseguiu, mais uma vez, decepcionar a sua galera. Mas fica aí, torcedor rubro-negro, que já a gente vai falar amplamente com as matérias, com as entrevistas, com tudo só para você, que é um telespectador privilegiado. Muito bem. Hora e meia de palavra do Clube do Seu Coração, e eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras. Bota o escudo do Fluminense aí, William. Bota o escudo, bota o hino que o torcedor precisa. Bota o hino. Aumenta o som aí com o hino do Fluminense. Eu quero ouvir o hino do Fluminense. Fluminense que é o melhor time do Brasil na atualidade, na minha opinião. Agora sim o hino do Fluminense. Fala do Fluminense aí, Marquinhos. Olha, o Fluminense está de vento e popa. Apesar, né, de um percalço que teve aí contra o Fortaleza, já diante da equipe do River Plate, né, teve uma partida exuberante, uma vitória de goleada 5-1. No primeiro tempo foi um jogo difícil, onde o contato físico sobressaiu, mas o Fluminense, por mais uma vez, o Cano fez um golaço. O primeiro ele domina ali, no domínio ele já tira 3 jogadores da equipe do River Plate e de perna esquerda dá aquele chutaço, acerta o Cauã. E ali parecia que o jogo ia ficar tranquilo pro Fluminense, mas não foi bem assim, porque logo na sequência a equipe do River empatou o jogo e aí voltou aquela catimba, aquele jogo pegado novamente, e o Fluminense no primeiro tempo sentiu um pouco, mas ali tem um jogador diferenciado, que quando ele resolve jogar, né, que é o Ganso, ele faz chover. E ele fez chover na terça-feira, porque os passes que ele deu... Eu não vi nem um pingo de chuva lá não, mas tudo bem pra você. Foi só uma força de expressão. Mas ele realmente comeu a bola e deixou os companheiros em condição ou de dar um passe privilegiado para um companheiro melhor colocado para fazer o gol, ou fazer... Olha, Marquinhos, permita-me aparteá-lo, mas eu acho que o cara que desequilibrou, na minha opinião, foi o Joadas. O cara jogou demais, velho. Sim, não é brincadeira, não. Além de fazer os gols que ele fez, ele deixou o Cano na cara do gol. Ele realmente está vivendo talvez o melhor momento da vida dele. Sem sombra de dúvida, mas o Fluminense hoje não tem só um jogador que desequilibra, tem vários jogadores. Além do Ganso, o próprio Cano, o Arias. William, bota os melhores momentos aí, pra galera que tá curtindo aqui ao vivo o programa, bota os melhores momentos aí, pra gente para gente analisar, entendeu? Começa você analisando, Marquinhos, depois Sim. Eu passo pro meu comentarista aqui, técnico, comentarista técnico, o Rodrigo Nascimento. Você tá curtindo aí, ó. O que aconteceu aí, esse papo de ouvido aí do Apo? Não, então, é porque o início, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito catimbado, muito contato, muita falta, muita reclamação de lado a lado. E o jogo ficou muito amarrado no primeiro tempo. Até que o Cano conseguiu fazer o gol, mas antes do Cano fazer o gol, o jogo era um jogo muito difícil para o Fluminense. E haja vista que o futebol argentino é esse futebol de contato, de reclamação, de catimba. Só que o Fluminense... E o Fábio, mais uma vez, foi uma grande figura, né? Fez defesas sensacionais, né? Lembra aquele detalhe, o Fluminense não tem só um jogador que está desequilibrando no gol, na defesa, no meio campo, ataque. São vários jogadores que desequilibram. O Fábio é uma fera, completou aí 90 jogos na Libertadores. Hoje é o jogador que mais disputou jogos da Libertadores. E o Fluminense teve muita dificuldade no primeiro tempo. Em compensação, depois que conseguiu fazer o seu gol, foi pro vestiário, o Diniz conversou com os jogadores que deixaram de entrar na catimba do River Plate, passou a jogar futebol. Aí não só o Arias, assim como também
poderia ter... Isso aí era pra expulsão. Poderia Isso ter é sido pra expulso. expulsão. Eu não Poderia. tô aqui pra Receber passar a mão na cabeça de ninguém. Isso aí era pra expulsão aqui, na China, em qualquer lugar do mundo. É. O juiz passou a mão na cabeça dele e beneficiou o Fluminense. Mas só deu um cartão amarelo. Só que é aquele detalhe, do mesmo jeito que os argentinos não sabem bater, às vezes a gente também tem que bater. E aí ele foi privilegiado porque... Olha o golaço aí do... Ó, quando ele dominou a bola, no domínio de bola dele, ele tira 3 jogadores. Já reparou? No domínio de bola, ele tira 3 jogadores, a bola sobra na perna esquerda, eles Mas acertam pelo o que tu ângulo. tá falando, eu tô Sim. sentindo que daqui a pouco tu vai mudar de Vasco pra Fluminense. Tu tá Não, enchendo demais não. a bola do Fluminense. É o melhor time do Rio de Janeiro. Meteu 5-1 no River Plate. Você acha que eu vou pensar no Vasco que perdeu em casa 1-0? Eu quero ver no quem aqui, eu quero ver no quem aqui daqui a pouco. Peraí, deixa eu pegar os o comentários. outro eu acertei. Vou pegar os comentários aqui do Rodrigo. Rodrigo, ele já falou, ele encheu demais a bola do Fluminense. Fala aí desse jogo. O River Plate veio com a proposta de neutralizar esse jogo excelente do Diniz, que faz pelos lados do campo, envolvendo todos os times que jogam contra eles, né? Conseguiu fazer isso até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois o Cano começa a aparecer no jogo e o Ganso, né, com excelente enfiada de bola, ele consegue quebrar. O Arias, né? E o Arias. O Samuel Xavier também, na minha opinião, jogou muito bem. O time do River Plate veio com uma linha montada com 5 atrás, 4 à frente ali, só um fazendo a movimentação na frente. E só com esse gênio chamado Ganso, conseguiu quebrar essa linha aí, estudar bem o time do River Plate. Repete aí o quê? O gênio o quê, rapaz? Gênio Ganso. Eu quero ver daqui a pouco no quem aqui se tu vai falar aí. Não, a gente dá aquela secada. Mas foi um excelente jogo. O Fluminense conseguiu bater um feito que até agora não tinha ainda acontecido com o River Plate. A goleada, o River Plate não tinha sofrido 5 gols ainda no Libertadores na sua história. E o Fluminense consegue quebrar esse mito aí na vida do River Plate. Pô, daqui a pouco você vai curtir, obviamente, o vestiário, né? Com o Fernando Diniz, ele tava do lado do Cano, cara. Pô, quem que não quer ficar do lado do Cano? Pô, até eu. Tava lá, meteu 3, né, salvou a lavoura, né? O Fluminense que vinha do resultado ruim, uma goleada para o Fortaleza, tomou de 10 que o Papai do Céu não quis. Pô, vamos ver agora então. Coloca aí, William, coloca aí a entrevista do Fernando Diniz, que tá ao lado do Cano, vamos ver o que ele tem a dizer depois dessa goleada. Tá com um sorriso de orelha a orelha. Parabéns. O Felipe Melo, a primeira pergunta qual que é? Só do pergunta do Felipe Melo. Não, o Felipe Melo, depois, assim que saiu o cartão vermelho, a gente já estava um pouco preocupado com o Felipe Melo antes de sair o cartão vermelho para o jogador do River. Assim que saiu, a gente já tinha um entendimento de poder preservá-lo e ele também, dentro do campo, tinha esse entendimento. Então ele casou as duas coisas. A gente tinha uma intenção já de preservá-lo, de a gente tomar cuidado para não ter jogador expulso. E foi por isso que a gente tirou ele mesmo, por causa do cartão amarelo e a preocupação dele tomar o segundo amarelo e ser expulso. Então, em relação ao Fluminense, a gente no futebol tem muita coisa para melhorar. O jogo hoje, o futebol não são só flores. A gente teve um jogo no sábado que a gente perdeu, a gente misturou o time, mas perdeu. Foi uma derrota dura pra gente, hoje nós ganhamos. Sábado não era o fim, hoje também não é o fim. Hoje não é o melhor time do mundo, não era o pior, não é o melhor. O que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Esse time é um time que depende de muito trabalho de todo dia e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos, que a gente precisa correr juntos, que a gente precisa se dedicar desde o Cano até o Fábio para poder marcar e depois para jogar desde o Fábio até o Cano. Então essa acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor e respeitar todos os adversários. Em relação ao Fla-Flu, eu acho que é um grande clássico do futebol brasileiro. Esse foi o sorteio. Quando chegar a hora a gente vai saber preparar para o Flamengo. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. Agora eu vou falar uma coisa pra você, hein? Lá na Argentina, no jogo do Flamengo, o Flamengo empatou por 1-1, o Jorge Sampaoli teve 3 jogadores que estavam com cartões e não substituiu. O Fernando Diniz, malandramente, no intervalo, já tirou o Felipe Melo. Por quê? Sabia que ele ia ser expulso. Não, teve um lance curioso. O Felipe Melo, pela experiência, você percebeu isso? Quando o jogador do River Plate é expulso, automaticamente ele faz o sinal pro Diniz e já pede sua substituição. Sabendo da chegada de força que poderia forçar a
a sua expulsão e prejudicar o time fluminense. Então, parabéns pro Felipe Melo por perceber isso, por ser humilde, né? E é isso que eu falo, o time fluminense, ele age de uma outra forma, ele age é um conjunto muito especial, os jogadores estão fechados um com o outro, e ali joga todo mundo por todo mundo. Marquinho, fala mais do Fluminense aí. Agora vira a chave, uma pedreira. Clássico do Maracanã contra o Vasco, aí é outra história. Exatamente. Depois da boa vitória, o time, né, tá se preparando para o jogo de amanhã, o clássico contra o Vasco, 21 horas no Maracanã. E o Fluminense, que foi derrotado pela a equipe do Fortaleza, né, aquela goleada no final de semana passado, agora pensa no Vasco da Gama. O último jogo entre Vasco e Fluminense, o Fluminense foi até um tanto quanto surpreendido pelo esquema montado pelo técnico Barbieri. O Vasco fez um bom jogo, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu vencer, principalmente porque o Cano também estava inspirado e acabou fazendo os gols. Mas naquele jogo o Vasco conseguiu ser, em boa parte do jogo, superior à equipe do Fluminense. Como o Barbieri tem a semana livre para poder trabalhar, ele deve ter montado alguma estratégia para poder surpreender o Fluminense. Quando tu fala assim, agora tem que ver. Quando tu fala assim, semana livre, tá chegando ali o Serginho. O Serginho fica por aí que tu é pé frio. Dá um tempo aí que o Vasco vai jogar. Ele não pode ir pro Maracanã, não. Vai? Não, não pode ir, não. Tá pedindo pra tu não ir pro Maracanã, aí, Serginho. Isso é brincadeira que estão fazendo contigo. Fica em casa, né, fica em casa. Fica em casa? Isso. Pô, aí tu falou que o Barbieri tem uma semana pra treinar. Não adianta, hoje teve uma semana pra Exatamente, treinar e perdeu. Agora, tem que ver o que o Diniz vai fazer. Porque no jogo contra o Fortaleza, o Diniz optou por um time alternativo. Então, se ele optar por um time alternativo, ele pode ter a dificuldade que ele teve contra o Fortaleza. Se ele entrar com o time principal, eu acho que o Fluminense vence, não com facilidade, mas é o favorito. Mas explica, o Marcos, esclarece aí para a torcida do Fluminense o porquê dessa possibilidade do Fernando Diniz colocar um time misto. Olha, agora ele vai ter uma continuidade boa no Campeonato Brasileiro. Por causa da fisiologia. Exatamente, para poder. Exatamente, porque né, veio ali de jogos intensos, o jogo contra o River Plate foi muito intenso. Então, ele tem que também pensar no lado físico do jogador. Se o jogador teve uma boa recuperação, porque o Vasco teve a semana toda, mas o Fluminense teve de quarta-feira até amanhã. Sim. Certo? O Vasco teve a semana toda, então... O Fluminense jogou terça-feira, quarta-feira voltou o treino, hoje é sexta, está concentrado já hoje pro jogo de amanhã. Exatamente, ou seja, o Fluminense teve menos tempo para descansar e também para treinar. Eu quero saber aqui do meu comentarista, o comentarista técnico Rodrigo Nascimento, o seguinte: o Fluminense jogou terça-feira, jogadores folgaram ontem, treinou ontem, quinta, e hoje pela manhã os jogadores já vão para a concentração. Quem leva vantagem disso? Você acha, pela tua experiência, que o Fernando Diniz vai colocar o time principal? Eu acho que ele não tem razão nenhuma de colocar o time B. Até para não dar desculpa, depois tomar uma trauletada do Vasco e falar, perdeu porque foi o time como fez lá em Fortaleza. Napoleão, pela questão física, né? Apesar de ter ganho o jogo por 5-1, foi um jogo muito desgastante fisicamente pro Fluminense. Fluminense tem jogadores já experientes, né? Caso do Marcelo, caso do próprio Cano. Experiente que tu quer dizer veterano. Fala aí a língua do povão. Fala a língua do torcedor. Veterano. No caso do Marcelo, Felipe Melo, o próprio Fábio, ele deve tirar alguns jogadores pensando já no próximo jogo, tendo em vista que a parte de fisiologia ela, com certeza vai orientá-lo ali junto à comissão técnica e falar assim, esse jogador aqui já tá no limite dele, ele vai avaliar esses jogadores ali que estão no limite da parte física e guardar alguns deles. Não todos, né? Tem outros lá que com certeza vão para o jogo. Mas acredito que uns 3 ou 4 ali do time ele deve tirar por essa questão física. Com toda a sua experiência, mesmo com o time reserva, o Fluminense é melhor do que o Vasco? Não, se o Fluminense entrar pelo menos, igual o Marquinhos falou, com preservar 5 jogadores, já abala um pouquinho. Já nivela. Já nivela, e é jogo aí pra gente já começar já a olhar e já pensar até no Vasco aí ganhar o jogo por 1-0, né? Olha aí, Marquinho. O que tá acontecendo, Marquinho? É por causa que o Serginho tá aqui, é por isso que ele tá falando isso. Ele tá vendo o Serginho, tá com medo do chicote do Serginho. Peraí, não, desce não, rapaz. Isso aqui desce não. Eu vou invadir porque eu fui citado. Desde o momento que eu fui citado, eu tenho direito de resposta. Tá certo? E vou deixar aqui. Anota hoje. Eu quero que o Fluminense venha completo contra o Vasco amanhã. Que não ganha do Vasco e quem viver verá. Beleza?
É só isso que eu queria falar. Peraí que o Marquinhos falou, pelo amor de Deus, pra você não ir o Maracanã, porque você foi lá em São Januário e o Vasco perdeu. Mas eu quero deixar bem claro, não fui eu que perdi. Quem perdeu foram os cabeças de bagres daqueles jogadores que só no primeiro tempo o Vasco era para terminar aquele jogo, no mínimo 4-0. E no final tomou um gol e perdeu o jogo de 1-0. Então, sou eu. O meu querido cinegrafista, que é o cinegrafista das estrelas, o Magno, ele vai daqui a pouco ampliar aqui, porque eu quero a sua presença no quem é quem. Eu quero a sua presença no quem é quem, na hora do quem é quem. Tá bom? Eu não sei nem o que é quem é quem. Você vai saber na hora. Eu sei que eu sou eu e vou responder tudo que vier pra mim. E se não me der a oportunidade de responder, mesmo sem estar com o meu chicote, o bicho vai pegar aqui. Eu vou e volto já. Vamos lá. O cara é louco, rapaz. Invadiu o estúdio do Momento do Esporte. O Odilon fez com o maior carinho aqui. Arrumou a casa. Guardou o espaço aqui para nós três. A gente tá falando ao vivo aqui da Feira das Profissões em Maricá. Feira das Profissões 2023. Você deve estar até achando estranho porque o programa não tá lá no estúdio. Quem tá prestigiando aqui, Maricá. Que loucura é essa, Rodrigo? Ainda bem que eu preparei a surpresa pro Vasco, né? Não foi o Fluminense. Se é contra o Vasco, meu Deus do céu, levar uma chicotada aqui hoje. Pô, Marquinhos, não tem mais o que comentar. O diretor já tá soprando no meu ouvido que já falou demais do Fluminense. Vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da coleira, o Vasco do meu amigo Serginho Total. Bota o escudo do Vasco aí, meu querido William. Procura com calma, bota o escudo do Vasco, o hino, bem forte pra galera ouvir. O hino do Vasco também. Eu quero ouvir o hino do Vasco. O Serginho tá possesso, cara, porque não entrou o hino do Vasco na hora. Meu Deus do céu. A gente sofre, né? Jornalista sofre, né, cara? Não é brincadeira, não. O Vasco ficou a semana aí, sabe, de flosô, de boa, só treinando, né? E vai enfrentar o Fluminense amanhã no Maracanã. Eu quero ver quem tem mais garrafas vazias pra vender. Fala aí do Machão da Gama, o gigante da coleira. Enquanto isso, ele vai soltando aí o treino do Vasco. Bota o treino do Vasco aí. Fala, Marquinhos. Olha, o Vasco acabou, né, perdendo o jogo contra o Bahia, jogando em São Januário, 1-0. Como o Serginho falou, no primeiro tempo o Vasco teve várias oportunidades, mas estava com o pé totalmente descalibrado, não conseguia acertar um chute no gol. Quando não acertava, o goleiro pegava porque o chute era fraco. Um deles... Isso é Jacaré! Isso é Jacaré! Mas Bahia! Foi logo no Falou começo do jogo. Bahia foi lá e... O Bahia teve duas oportunidades no jogo. Essa, no início do jogo, que o Jacaré acertou a trave e na sequência o gol. O Vasco... Marquinhos, a bola pune, Marquinhos. A bola pune, todo mundo sabe disso. Mas... E tu sabe por que essa bola do Jacaré não entrou? Porque o Serginho queimou. Ah, é verdade, ele tava lá com o chicote, ele acabou tirando, né? Inclusive teve um confronto interessante do Jacaré com o Piton, né? O Piton lateral esquerdo, o Jacaré atacante do Bahia, um marcando o outro. E o Vasco no primeiro tempo criou algumas boas oportunidades, mas os atacantes do Vasco não conseguiam acertar o gol, colocar a bola pro fundo das redes. Alex Teixeira perdeu 3 gols, que ele chutou fraco, o goleiro pegou, e teve um chute que ele jogou a bola, ele estava de frente pro gol, jogou a bola quase que na bandeirinha. E o time do Bahia, né, no primeiro tempo conseguiu amarrar o jogo, né, foi levando o jogo ali, até que no final, num contra-ataque rápido, né, pela meia esquerda, houve um corte, o Marlon tentou chegar na cobertura, ele conseguiu fazer o corte no carrinho, só que a bola sobrou pro Tassiano, que se livrou da marcação do Robson e colocou a bola no canto baixo do goleiro ali, o Léo Jardim, que dessa vez não conseguiu evitar o gol da equipe do Bahia. E o Léo Jardim no segundo tempo foi o grande destaque do Vasco, porque o time do Bahia nos contra-ataques passou a ter várias oportunidades, porque o Vasco cedeu o campo, e o Léo Jardim salvou o Vasco para que o Vasco não tomasse uma goleada, porque foram pelo menos umas 4 defesas difíceis do Léo Jardim, e o Vasco depois não conseguiu se encontrar no jogo e acabou sendo derrotado por 1-0 para a equipe do Bahia. O Vasco agora tem no campeonato uma vitória, um empate e uma derrota, está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz, tem coisas que no futebol não dá para entender, né? O Vasco empatou com o Palmeiras, um jogo maravilhoso, e venceu o Atlético todo poderoso lá no Independência por 2-1 e perde em casa o Bahia, né?
perde em casa pro Bahia, quase toma um gol do Jacaré. Brincadeira isso. Agora, ô Rodrigo, me diz uma coisa. Esse pontinho vai fazer falta. Vai sim, Napoleão. E eu vejo, taticamente, analisando o Vasco contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, ele jogou na sua linha após a linha, próximo ao meio campo. E nesse jogo contra o Bahia em casa, ele teve que adiantar a sua linha e jogar com a posse de bola. Hoje o Vasco joga com 3 volantes. E esses 3 volantes, a meu ver, é mais para marcação e sair no contra-ataque com o Peck do lado direito e com o Alex Teixeira do lado esquerdo, puxando esse contra-ataque rápido. O Vasco com essa posse de bola, ele não tem hoje um jogador, aí que eu falo que o Nenê faz muita falta nesse meio campo do Vasco. Fez um gol lá no Juventude. Verdade, faltou um jogador experiente no Vasco ali para poder conduzir esse meio campo do Vasco, fazer o Vasco desacelerar esse momento rápido que ele joga, para poder ter essa posse de bola e no momento certo aproveitar os contra-ataques e fazer o gol. Então, ao meu ver, foi isso aí que o Vasco errou nesse jogo aí, e não ter um jogador que tenha intimidade ali para segurar a bola no meio campo e acionar os atacantes na hora certa. Já a gente vai saber sobre o centroavante do Vasco, o nosso querido Pedro Raul, que é o artilheiro das alturas. Ele vai falar sobre o Pedro Raul. Porém, eu quero saber aqui o que vai falar o Jair, um jogador que foi contratado junto ao Atlético Mineiro e está arrumando ali o meio campo do Vasco. Vou colocar a entrevista do Raul, meu querido William. Eu vejo que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, de quando a gente propor, tiver um jogo que a gente vai propor mais o jogo, a gente conseguir parar mais as jogadas, conseguir ter o time mais, a linha de trás um pouco mais em cima, para a gente encurtar um pouco mais os espaços, né? Claro que no futebol é muito mais fácil tu marcar do que tu jogar. Se colocar uma linha de 6 atrás, 3 na frente da linha de 6 é muito mais difícil, porque tem muitos jogadores atrás. Passei muito tempo no Atlético jogando contra equipes que se defendiam muito bem, e a gente tinha 20, 27 finalizações e não conseguia fazer o gol, porque é muito difícil fazer gols contra equipes que ficam muito fechadas. Então eu acho que a gente tem que buscar isso, um equilíbrio, para quando a gente tiver jogos que tiver que propor mais o jogo, tá mais equilibrado, para não tomar contra-ataques. Foi isso que aconteceu, ao meu ver, no último jogo. E é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Foi um jogo que a gente foi muito bem, a gente teve várias oportunidades de gols. Quando foi muito bem nesse jogo também, ele foi feliz nos 2 gols que ele fez, mas foi um jogo que a gente jogou para vencer. A gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve nesse jogo. Então é importante a gente aproveitar nesse próximo que a gente vai ter agora e tentar sair com um resultado positivo. Valeu demais. Olha aqui, você que está procurando internet, meu irmão, não fica andando pra aí não, pra lá, pra cá, pra aqui, pra ali. Eu vou dar um recado pra você agora, presta atenção nessa mensagem que o William vai colocar aqui só pra você, que é um telespectador privilegiado, porque é dever do Momento do Esporte da TV Ondas Play mostrar pra você e colocar as facilidades, porque esta é, sem dúvida, a melhor internet do Brasil. Roda VT. Maricá pediu e a Conect atendeu. Nossa loja física já está inaugurada na cidade. Venha nos visitar. Vem para a Conect Maricá. Estamos aguardando você e sua família. Vem! Olha aqui, meu irmão. É pra você ligar, mas não é pra ligar pra moça que tá fazendo comercial não, hein? É pra você ligar pra colocar a internet na sua casa. Né, Rodrigo? Os caras vão ligar, a menina é bonita. Ó, tem que ligar pra fazer a internet. Concorda comigo, Discord? Melhor internet Maricá, se eu fosse você, ligava agora. E você, Barril? Não perderia tempo, já tinha ligado já há muito tempo. Essa turma tá muito assanhada. Meu Deus do céu, olha... A Dona Maria tá vendo o programa lá, rapaz? Muito bem. Vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Bota o hino do Flamengo aí, bota o escudo, William, por favor. Bota o hino do Flamengo, porque eu tenho certeza que aqui 80% da turma que tá aqui na feira, 90, olha aí. 60. 80 aqui, ó.
Bota o hino também, William. Bota o hino também, porque eu gosto de ouvir o hino do Flamengo. Né? Olha só. Que beleza. Aí, que beleza. Isso aí não dá certo, não. Bota o hino do Flamengo, o cara fica dançando aqui, não dá certo isso, não. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto você tá curtindo aí o hino do Flamengo no fundo, o William já vai colocar os melhores momentos e você começa a falar do pai do vexame que o Flamengo deu lá na Argentina. Empatou com o Racing em 1-1. O que tá acontecendo com o Flamengo, Marquinhos? Tá difícil de entender o que tá acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vem desde o início do ano com vários vexames aí, perdendo títulos, perdendo jogos. O Flamengo, hoje no Campeonato Brasileiro, terceira rodada, já tem 2 derrotas. E foi fazer esse jogo da Libertadores contra o Racing, jogo fora. E o Flamengo até que fez o seu gol com o Gabigol, que há mais de 15 jogos não fazia gol. Fez um belo gol, numa jogadinha trabalhada, numa falta. E parecia que o Flamengo ganharia o jogo. Agora, a partir do momento que fez o gol, o Flamengo entrou naquela apatia que a gente tem visto constantemente no time do Flamengo. Um time sem disposição, sem raça, sem brigar pela posse de bola. E aí, o time do Racing... Ou seja, o time apático. E o detalhe é que o Racing ainda teve um jogador expulso. Então, era pro Flamengo... Jogou quase 35 minutos, só um jogador a mais. A maior parte do tempo, com o jogador a mais, poderia ter ampliado o placar. É que o juiz inventou aquela expulsão lá do garoto. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu acho uma coisa. Eu acho que o Flamengo está vivendo um momento difícil e muitos jogadores perderam aquela confiança que tinha antes. Alguns jogadores, é claro, estão voltando de contusão, a gente até entende. Voltaram ontem, no segundo tempo, o nosso querido Arrasca, né? Arrascaeta, o Bruno. Os jogadores estão voltando de contusão. Então, a gente pode até dar um desconto para esses 2 jogadores, mas os outros já estão jogando constantemente. Então o Flamengo vive um mau momento, o Flamengo está sem confiança, o Flamengo está sem vontade, né? E com isso acabou perdendo a oportunidade de conseguir trazer uma importante vitória, porque passaria o próprio Racing na tabela de classificação e ficaria na liderança. Exatamente, ficaria numa situação bem tranquila no seu grupo da Taça Libertadores. Já você volta falando do Flamengo, que o William tá procurando ali para colocar os melhores momentos. Enquanto o William tá procurando para colocar os melhores momentos, eu tenho certeza que a galera do Flamengo dá graças a Deus que não quer ver aquele gol de falta do argentino. Eu queria que o meu comentarista falasse sobre mais esse insucesso do Flamengo. O Jorge Sampaoli tá achando dificuldade para encontrar a formação ideal, meu querido? Tá sim, Napoleão, porque o Sampaoli, por exemplo, ele tinha o nosso Vapo, né, o Gerson, como o grande coringa e grande chave ali do seu esquema tático. A saída dele pela esquerda ali ajudava muito a parte ofensiva do Flamengo e dava uma segurada ali pela esquerda. E com a contusão dele, ele teve que improvisar ontem o Pulgar, já tentou jogar ali com... O Pulgar jogou bem ontem, né? Jogou muito bem, ele vem treinando. Ele não desenvolveu a função do Gerson, mas ele ali como terceiro zagueiro foi brilhante. Sim, ele tem treinado, tem deixado o Pulgar lá no Ninho do Urubu, treinando a parte física, treinando esses movimentos, até treinando aqui separado com a comissão técnica, treinando os movimentos para adaptação ali na frente da zaga do Flamengo. E ontem ele pôde testar o Pulgar ali. Foi bem, foi um dos melhores jogadores em campo, mas o Gerson ainda está fazendo muita falta pro esquema tático dele ainda. Ele nunca repetiu um esquema tático, mas está tentando achar a melhor forma de jogar ainda com o Flamengo. Ô Marquinhos, prossiga aí, porque o Flamengo teve problemas sérios, né? Lá na Argentina. Problemas sérios. Olha, assim, o Flamengo, além desses problemas sérios, né? O Flamengo tem que voltar a encontrar aquele time do tempo do time que estava com o Jorge Jesus. É claro que não vai ser igual porque o técnico é diferente, mas o time do Flamengo era uma pegada diferente, os jogadores estavam sempre em busca da bola. Hoje, o Flamengo, como você mesmo falou, o Flamengo perde divididas assim, parece que é um jogador profissional contra um amador. O que mais me surpreendeu, cara, foi a lentidão da saída de bola. Parece que o time está sem vontade de jogar. O que acontece? Saída de bola, parece que os caras estavam sonolentos, os caras viram com tudo. Parecia que estava jogando nas alturas. Agora inventaram o Santos, seu terceiro zagueiro ali, o baixo zagueiro, adiantaram o Santos. A qualquer momento vai ter, olha, presta atenção. Tudo que eu falo aqui no Momento do Esporte acontece. Tudo! Já, um bonitão vai ver o Santos fora do gol e vai colocar por cobertura e vai fazer o gol. Pode esperar. O Botafogo já tentou. Ele inventou agora esse negócio do Santos ficar lá na frente, né? O cara rouba a bola lá, mete por cobertura, não tem como voltar. Ô, Rodrigo, tem jeito pra isso?
Ele tenta fazer essa jogada para poder ter a parte numérica maior do que o adversário e tentar envolver a parte ofensiva do time adversário, tendo a maioria dos jogadores ali para trabalhar essa bola. Mas nem sempre dá certo, né? Tem algumas vezes que ocorre do passe sair errado e bota ali em dificuldade a parte defensiva do Flamengo. Isso é questão de treinamento, questão de ajuste, que ele está tentando trabalhar, tentando impor. O Flamengo demonstra, né, alguns setores do campo com melhor posse de bola, com melhor trabalho de bola, mas ainda são 3 semanas do Jorge Sampaoli. O Flamengo ainda vai demorar um pouquinho para o Flamengo pegar esse ritmo dele, pegar o esquema tático, o jeito dele jogar e começar a evoluir dentro das partidas. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou um rápido intervalo comercial para a gente ajustar as coisas aqui, porque nós estamos fazendo o programa ao vivo aqui da Feira das Profissões, aqui em Maricá, né, em Itaipuaçu. Improvisamos aqui, o programa é ao vivo, e o programa ao vivo é assim mesmo. A gente está ajustando aqui alguns detalhes, câmeras, computador e tal. Eu vou pedir um rápido intervalo comercial e na volta, aí eu vou tentar mostrar para você, meu amigo telespectador, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você esteja nos acompanhando, os melhores momentos do jogo e também a coletiva do Jorge Sampaoli. Roda o comercial aí, William. Então é o seguinte, prossiga aí com o noticiário do Flamengo, que ele vai tentar colocar aí os melhores momentos. Já vai aí os melhores momentos do empate do Flamengo. Marquinhos Salles. Então, o Flamengo teve essa oportunidade com o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, ele concluiu ali, acabou acertando a rede pelo lado de fora. O time do Racing respondeu com esse cabeceio aí mais fraco, o Santos fez a defesa. Tá? Aí teve, né, o lance aí, né, da expulsão do jogador da equipe do Racing, que atropelou ali o jogador da equipe do Flamengo. Ele tinha que ter saído do camburão. Esse cara aí tinha que ter saído do camburão. Deu um golpe ali de jiu-jitsu. E o Flamengo, né, ficou aí boa parte do primeiro tempo. Esse é o primeiro gol que o Gabigol perdeu. Pedro também com negatividade. Vamos lá. E tem isso. Tem alguns jogadores que antes vinham fazendo gols, vinham sendo diferencial no Flamengo. Neste jogo acabaram deixando a desejar. Pedro foi um deles. E o Gabigol, que há muito tempo não vinha fazendo gol, acabou fazendo um belo gol, apesar de ter perdido outros, né? Mas o gol de falta. Cara, o Gabigol perdeu o gol debaixo da trave. Sim. O passe do Arturo Vidal. Exatamente. Passe de cabeça. O Gar, né? E aí, ele fez esse gol, inclusive esse gol torna um dos maiores artilheiros da Libertadores, né? Com 30 gols, acabou superando aí, né, a classificação. E com isso, ele agora é o brasileiro com mais gols aí na Libertadores. Agora, o Flamengo tinha de tudo para poder, com um jogador a mais, durante o tempo que ficou, tentar ampliar o placar, mas acabou sendo envolvido pela equipe do Racing, teve a expulsão do Wesley, né? E aí na cobrança de falta, né, o cara... Ninguém pulou, o cara a barreira não pulou, o Santos também não pulou, o resultado é o quê? Bola na rede. E aí o Racing empatou o jogo e até tentou virar o jogo, mas 1-1 ficou bom pro Flamengo. Porque o Flamengo tinha de tudo para trazer uma vitória. Então 1-1 acabou ficando bom pro Flamengo, porque o Racing jogando em casa, a vitória teria que ser a principal luta da equipe argentina. E se bobear, meu irmão, sei não, hein? O Flamengo tem 2 jogos em casa. Obrigação de ganhar. 2 jogos em casa, né? Depois vai jogar a última partida fora, mas já deve jogar fora, já praticamente assegurado pelo menos a segunda colocação. Agora, o Flamengo tá dando muito mole, né, Rodrigo? Pela tradição, atual campeão da Libertadores, o Flamengo tem que impor seu ritmo de jogo, buscar o resultado o tempo todo, não pode parar. O Sampaoli é enérgico nessa parte, ele cobra muito os jogadores. E os jogadores também têm que treinar um pouco mais, entender um pouco mais o momento da partida. Eu acho que eles tinham que buscar matar esse jogo lá, tentar fazer o segundo, o terceiro gol o mais rápido possível. Ficaram esperando a equipe do Racing e sofreu o gol numa falta que, ao meu ver, houve falha do Santos ali. Ele tinha que pelo menos ter pulado na bola. Mais uma.
Mais uma falha do Santos, né? Vem acontecendo em todos os jogos. Agora, para fecharmos o jogo do Flamengo e partir para o jogo do domingo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, eu quero saber o seguinte: o porquê, aliás, não sou eu, a nação rubro-negra quer saber o porquê desta apatia do time do Flamengo. Os jogadores andando em campo. Pô, você tá com um manto sagrado, camarada. Você ganha milhões, não pode andar dentro de campo. Eu acho também que o treinador São Paulo foi contratado para isso, né? Pegar esses jogadores que não estão dando 100% e barrar eles. Tem o Matheus França que tá voando baixo, o Matheus Gonçalves também tá voando baixo, outros jogadores, o Igor, né, tá jogando super bem também. É hora de dar oportunidade para esses jogadores e pegar os medalhões e dar se você só vai jogar quem estiver correndo, quem trabalhar direito. Esses jogadores que não estão correndo, não estão correspondendo ao treinador, ao meu ver, ele tem pulso para isso, ele tem autonomia também no Flamengo para isso. Eu acho que ele deveria barrar os medalhões e colocar a garotada para correr. Como ele fez lá no Santos, meu irmão. Agora vira a chave, vamos para Flamengo. Aliás, antes de virar a chave, ele tá pedindo, o William tá pedindo. O William agora consertou tudo, hein, meu? Tá pensando o quê, camarada? Já consertou tudo aqui, tá tudo zerado. Bota então a coletiva aí do Jorge Sampaoli. Con respecto al... nós, hace 15 días que estamos aquí, hay que trocar muita coisa. Si no acontecería lo que você falou, eu não estaria aqui. Tenemos que melhorar o processo. O time jogou, foi muito superior no desenvolvimento, muito. Teria que haber ganado o jogo. E lamentablemente una jugada esporádica generó la falta y el gol. Y el Otimi siguió buscando el gol, siguió protagonizando, y eso hay que darle un valor. Normalmente vamos a ir trabajando para minimizar el aspecto de contundencia defensiva y mejorar el volumen de ataque. Bueno, la verdad que venía trabajando un poco como central, pero bueno, el profe también me conoce en esa posición y no hablamos nada. Creo que fue una circunstancia del partido que tuve que jugar atrás y nada, estamos para servir. Aí, você curtiu aí a coletiva do técnico Jorge Sampaoli após o empate do Flamengo ontem contra o Racing lá na Argentina. O Flamengo já retornou ao Brasil, os jogadores já vão direto se concentrar para virar a chave lá para Curitiba, né? Para enfrentar o Atlético Paranaense. Exatamente, mas já virou na manhã da quinta-feira. O Flamengo já desembarcou no Rio de Janeiro, 11 horas o Flamengo já estava treinando de novo. Enfrentado. Aquele treino regenerativo para os jogadores que estiveram em campo e o treino tático para os jogadores que não participaram ou que participaram alguns minutos do jogo. O técnico Sampaoli tem, né, agora pela frente o Atlético Paranaense jogando lá na Arena. É um jogo difícil, o Atlético vem de uma boa vitória de virada na Libertadores e é um time que costuma sempre criar muitos problemas pro Flamengo. O jogo lá é complicado. O jogo lá é complicado. E o Flamengo vai ter que deixar essa apatia de lado, porque se chegar lá e jogar desse mesmo jeito, vai tomar um couro lá do Atlético Paranaense. E o técnico Sampaoli vai tentar ajustar. O Pulgar, eu acho que pode ser, de repente, o jogador para ser trabalhado na frente da zaga, já que ele não tem o Gerson. Funcionar como terceiro zagueiro. Exatamente, já que ele não tem o Gerson, que o Gerson ainda está se recuperando da contusão. Então, eu acho que esse jogo serviu para ele observar esse jogador. Então, contra o Atlético Paranaense, ele pode ter esse jogador ali na frente da zaga do Flamengo. Deixa eu saber do meu comentarista aqui, Rodrigo Nascimento, o seguinte. O Flamengo voltou, vai virar a chave e agora é Campeonato Brasileiro. A alegria da torcida rubro-negra vendo o De Arrascaeta voltando à equipe, né? Não deu para ver o De Arrascaeta que todo mundo conhece, sabe que é um jogador que desequilibra, mas a satisfação de vê-lo em campo, juntamente com o Bruno Henrique. Você acredita que o Sampaoli continue colocando ele no banco para entrar no segundo tempo ou já começa com ele nesse jogo contra o Atlético? Não começa com ele. A equipe de fisiologia do Flamengo com certeza fala assim, o Arrascaeta tem tantos minutos para jogo.
eu acredito que seja de 20 a no máximo 30 minutos. Então não começa com ele, embora ele seja a peça-chave para o esquema do Sampaoli ali. O Flamengo, ao meu ver, vai para um jogo contra o Atlético Paranaense, onde a maior dificuldade é o campo sintético. O Flamengo não tem costume de jogar em campo sintético. Só o Léo Pereira e o Santos, que jogaram lá no Atlético Paranaense. Vamos passar as dicas, né? Mas tem que ter essa atenção, que a bola é diferente, o domínio da bola é bem diferente, a bola é um pouco mais rápida. Então tem que ter atenção nessa parte também, nesse detalhe, para poder fazer um bom jogo lá em Curitiba e voltar com a vitória. Agora, Marquinhos, fechando aí o noticiário do Flamengo, me diga uma coisa, já tem o esboço do time que ele vai colocar lá amanhã, no domingo? Olha, a tendência é de ser aproximadamente o time que enfrentou o Racing. Já sabe que, quer dizer, o Wesley vai jogar, porque foi expulso lá na Libertadores, no Brasileiro ele pode atuar. Então a tendência é que seja o Santos, o Wesley, com o Fabrício Bruno, o Léo Pereira com o Ayrton Lucas na lateral, o Pulgar na frente no lugar do Gerson, já que o Gerson ainda não sabe se ele vai estar liberado para o jogo, né? E aí o Vidal com o Thiago Maia na frente, o Gabigol com o Gabigol. Será que o Gerson não... Com o Pedro. O Gabigol e o Pedro. É porque deu um estalo aqui, o Marquinhos tomou um susto. Tá tudo moralizado. Vamos lá, Marquinhos. Então a tendência deve ser isso, o Flamengo para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Domingo 16 horas. Você acha que não tem possibilidade nenhuma do Gerson voltar? Olha, ele pode até voltar, mas se ele voltar, contusão muscular. É melhor ele voltar no banco e entrar aos poucos, assim como está fazendo com o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Agora, eu consegui uma informação aqui para a nação rubro-negra. Você sabe que o Momento do Esporte está 35 anos no ar. E sempre que acontece alguma coisa, alguma fonte, não é essas fontes, negócio de canal de YouTube, não, que fica mentindo direto. Esses caras estão mentindo direto e iludindo a torcida do Flamengo. Aqui a fonte é verdadeira. Eu soube por uma fonte lá de dentro do Ninho do Urubu que o Marcos Braz está conversando para uma possível volta do Rafinha, lateral direito. Procede essa informação pelas tuas fontes? Houve aí esse zum nos bastidores lá da Gávea. É um jogador que ele passou pelo Flamengo, teve uma boa passagem. E hoje, como o Flamengo... Viveu os melhores momentos dele no Flamengo. E o Flamengo hoje tem uma dificuldade enorme na lateral direita, já que o Varela está contundido, né? Fez a cirurgia e só tem o garoto Wesley. Não, o Mateuzinho, né? Tem o Mateuzinho, esqueci também o Mateuzinho. Os dois estão os dois operados, né? Então só tem o Wesley hoje disponível na lateral direita. Então a vinda do Rafinha seria uma boa para o Flamengo. Muito bem, o diretor tá soprando aqui no ouvido. Chega de falar, rapaz, a nação rubro-negra tá aqui, tem que falar muito do Flamengo. Tem que falar muito do Flamengo, é a maior torcida do mundo. São 40 milhões de torcedores. Pô, o Flamengo então já está concentrado e vai lá. Sim. Vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, domingo, 16 horas. Pra fechar com chave de ouro o noticiário, o que o Flamengo tem pra vir de lá, quando eu digo nem vitória, vir de lá com bom resultado? Olha, concentrar mais os jogadores, eu acho que já deu pro Gabigol perder gols, já deu ali pra equipe do meio campo errar o que tá errando, consertar os detalhezinhos, acertar a marcação, fazer com os jogadores se entendam melhor dentro de campo e voltar com um resultado positivo lá de Curitiba. Muito bem, esperamos que seja assim. Vamos falar agora do Botafogo. Botafogo nisso, William, agora sim, bota aí o escudo. Olha, gozado, rapaz. Os outros todos pipocaram, só porque o Botafogo é do prefeito daqui, o William botou lá o escudo bonitinho e vai botar o hino também. Quer apostar que ele vai botar o hino? Bota o hino do Botafogo aí também, bem alto pra galera ouvir, cara. Aí. Falei pra tu, cara? Você falou, você avisou. Deus do céu. Olha, o Botafogo empatou no Newton Santos, no Engenhão, contra a LDU em 0-0. O que houve com o Botafogo, Marquinhos? Olha... Há mais de um mês e meio, quase 2 meses, o Botafogo não deixava de marcar gols, né? E ontem acabou sendo surpreendido nesse jogo contra a equipe da LDU de Quito. Acabou o estoque. Olha o Ivan aqui, ó. O Ivan terrível. Como vai, Ivan? Tudo bem? O Ivan é o rei daqui da área. Tá certo. Botafoguense também. Quando vem falar de Botafogo... Mas aí, tá vendo? Tá curtindo aí os melhores momentos? Fala aí, Marquinhos. Então, o Botafogo teve aquela dificuldade que todo time brasileiro tem quando vai jogar com times do Equador, da Argentina, que é a catimba, né? O time da LDU.
amarrou o jogo, aquela catimba direta, muito Esse time obrigado. da LDU é muito bom. É um time bom, mas bem montadinho, né? Muitas vezes eles deixam de jogar bola pra catimbar. E aí acabou sendo um jogo que não foi um jogo muito atraente por causa disso, mais catimba do que jogo. E o Botafogo não estava numa noite inspirada. O Eduardo ontem não fez uma boa partida. Normalmente ele é o jogador que O Eduardo tem todo o direito de um dia não jogar bem. Exatamente. Ele é o cara, né, meu? Exatamente. Ele é o cara. Ele e o Lucas Perry, as duas figuras do Botafogo do momento. O Tiquinho também não esteve bem. Quem estava numa noite inspirada era o zagueiro, o Adriel. Foi um jogador que joga demais. Jogou muito, teve oportunidades até de fazer gol, mas acabou não dando muito certo. E o Tiquinho, né, que em alguns lances ali tentou ali fazer o seu gol, mas também não estava numa noite inspirada. E o time do Botafogo teve muita dificuldade para conseguir furar o bloqueio defensivo da equipe da LDU, que criou poucas oportunidades, criou algumas oportunidades, mas foi aquele jogo realmente sem grandes emoções, né? E o que decepcionou a torcida do Botafogo, porque ontem estiveram 25 mil torcedores no Engenhão acompanhando esse jogo, e após mais de um mês e meio, o Botafogo termina uma partida sem marcar nenhum gol. Mas não tem alguma explicação da torcida botafoguense não ter ido lá, cara? Não, foram 25 mil, foi bastante gente. Poderia ter ido mais. Pelo que o Botafogo jogou contra o Flamengo, poderia ter ido mais, poderia ter ido mais. Tinha que ter ido mais, com certeza. Tinha que ter comparecido, porra, aí o Engenhão. Ô, cara, análise do comentarista Rodrigo Nascimento. 0-0. Foi de bom tamanho, o Botafogo merecia melhor sorte. Analisa aí esse jogo pra gente. Com aquilo que a gente tem falado aqui, né? A equipe da LDU, uma equipe acostumada a disputar competições internacionais. É um time bem postado, um time de marcação forte. E eu quero ressaltar aqui que o Botafogo teve um desgaste muito grande com o jogo do Flamengo. Os jogadores correram o que podiam e o que não podiam. Verdade, e isso trouxe um desgaste físico muito grande para eles, onde, ao meu ver, não conseguiram imprimir esse ritmo a qual jogaram com o Flamengo junto à LDU. Tem que ter um período máximo de descanso aí, tendo em vista que o Botafogo não tem jogadores à altura para poder fazer esse revezamento que os outros clubes grandes vêm fazendo. Não tem tanta peça de reposição, né? Não tem. Então pesou um pouquinho e ele deu esse resultado aí, não pôde mais. Acho que os jogadores deram o máximo ali deles ali, sendo que a marcação forte da LDU não deixou o Botafogo avançar e deixar, por exemplo, Eduardo criar bastante, como ele criou no jogo contra o Flamengo, o destaque do jogo contra o Flamengo. Ontem ele não teve essa liberdade toda e essa força física para poder quebrar as linhas da LDU e botar os jogadores de cara e fazer um bom jogo. Muito bem, vamos colocar então agora o técnico do Botafogo, já está no ponto, William. O técnico Luiz Castro, que vai tentar explicar aí esse tropeço do Botafogo, que eu considero um tropeço. Né? Eu considero, empatar em casa, eu considero um tropeço. Coloca aí o Luiz Castro. Sabíamos hoje que era uma equipa que, fechando com linha de 5, nós tínhamos de ter a paciência necessária e depois procurar passes à profundidade para romper essa linha de 5, mesmo que essa profundidade fosse em espaço curto. Só que a linha deles baixou realmente muito, retinou-nos esse pouco espaço que havia e só poderíamos fazer com finalizações fora da área ou com um serviço vindo de linha de fundo, mas para a entrada da área. Procurámos aqui e ali fazê-lo, nunca tivemos essa capacidade limpa de o fazer totalmente, 100%, porque o adversário nos complicou muito ao retirar-nos esses espaços. O que se deve fazer nessas situações era fazer um ataque mais paciente, um ataque com mais bola, mais no último terço, com a paciência de perfurar a última linha deles, e muitas vezes o termos na cabeça que queremos muito ganhar o jogo perturba a paciência, e eu acho que hoje fomos perturbados um pouco por aquilo que queríamos no jogo, que era ganhá-lo de forma muito rápida, e tenho a convicção que se o jogo tivesse tido um golo da primeira parte ou nos primeiros minutos do jogo, seria um jogo totalmente diferente e que iríamos ter aquilo que queríamos do jogo. Infelizmente o 0 foi até ao parte final, o adversário sentiu-se sempre o adversário confortável com o empate, daí haver um ou outro jogador deles que tentou que o tempo passasse e chegasse rápido o fim do jogo. Portanto, é um empate que eu acho que a equipa adversária procurou, e não tenho nada a obstar a que seja a estratégia, que tivesse sido a estratégia do adversário.
vamos como eu disse, com aquilo que temos até ao fim e tentar o apuramento de uma forma direta. Tá aí o técnico Luiz Castro tentando explicar, né, esse empate sem abertura de placar. O resultado foi justo, Rodrigo? Ou o Botafogo merecia a melhor sorte? O Marquinhos falou que peças importantes do Botafogo não funcionaram. Não funcionaram porque o que a gente falou, a marcação muito dura da equipe da LDU. E merecia sim, jogando perto da sua torcida, merecia ter garantido esse resultado aqui. A classificação ficaria mais fácil. Agora acho que tem 2 jogos fora, se eu não me engano, Marcos. Não, joga em casa. Joga contra o Atlético Mineiro em casa, meu irmão. Já nós vamos quem é quem. Mas na Sul-Americana acho que já joga fora. Agora vai virar a chave, vai jogar contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro do Engenhão. Isso, e por isso acho que seria interessante, né, a comissão técnica do Botafogo poupar alguns jogadores, já pensando na próxima fase, em jogar com 100% da galera no próximo jogo da Sul-Americana para tentar a classificação. Marquinhos, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai voltar com força máxima ou não? Sim, com certeza, mesmo porque no Campeonato Brasileiro a equipe do Botafogo é líder isolada. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos e tem tudo para poder, jogando em casa, vencer a equipe do Atlético Mineiro. É um jogo difícil, mas é um jogo que o Botafogo tem condições de vencer. Agora, tem que os jogadores ter aquele descanso. O tempo é curto, mas o Botafogo pode sim conseguir, em casa, vencer o Atlético Mineiro e continuar sendo aí o único invicto com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Vamos ao quem é quem para fecharmos o programa, né? Temos a rodada no final de semana, uma rodada importante no final de semana. Começando no sábado, Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco da Gama. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Fluminense e Vasco da Gama, porque é o clássico do final de semana, mas eu começo do quem é quem com Botafogo e Atlético Mineiro, Newton Santos, domingo, 18h30. E aí, Botafogo ou Atlético? Eu vou apostar no Botafogo 2-1. 2-1 Botafogo aí. 2-0 Atlético Mineiro. O quê? 2-0 Atlético Mineiro? Rapaz, só a torcida do Botafogo tá tudo passando por aqui, cara. Tá só olhando pra você. Inclusive a esposa do prefeito tava aqui rodando, esperando quem é quem. Tu deixou ela sair pra poder votar contra, né? Tu é malandro também, tá bom. Então 2-1, né? 2-1 Botafogo. E 2-0 Atlético. Flamengo, Clube de Regatas Flamengo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. 2-0 Atlético. Aí, mexe com quem tá quieto, mexe. 2-0 Flamengo, Pedro e Gabigol. Caramba, rapaz. Deu até os gols, cara. Essa briga de coisa aí. Quem vai fazer os gols, o cara falou. Rapaz, não é brincadeira não. Agora sim, vamos entrar no clássico. Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, porque o Fluminense é o mandante. Tu quer mandar um recado antes? Eu tenho uma surpresinha aí. Solta aí, produção, solta aí a surpresinha aí pra galera do Fluminense. Que meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra time pequeno. Quem perde pro time da terceira divisão tem que ser multado. E o que ele falou? Que não paga bicho pra vitória, não pagava no caso, né? Bicho pra vitória contra o Fluminense, porque o Fluminense era um time de terceira divisão. Pô, doutor Eurico, onde quer que o senhor esteja, o Fluminense hoje é uma equipe que está aí na ponta dos cascos. Vamos lá, Fluminense ou Vasco? Vou torcer pela primeira vez pro Vasco da Gama. Vasco 1-0. Aí, rapaz! Vocês combinaram, é? Não combinei nada com ele, não. Eu tô até estranhando. Eu acho que tava aqui ele tá com medo do Serginho. Tá com medo do chicote do Serginho. Eu tava aqui, cara, querendo tomar Coca-Cola. Já tava todo saltitante aqui, segunda-feira com o William também. Até trouxe 2 copos.
Porra, dizer que não tem aposta? Não. Ele tá correndo das apostas. Aí agora. não, aí é zebra demais. 1-0 gol de Pedro Raul, aí não, cara. Aí papai não. Aí papai vai chorar. Muito bem, estamos então colocando o ponto final no programa Momento do Esporte. Não, eu aposto no empate em 2-2. 2-2, tá com medo. Bom, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Eu agradeço demais a sua audiência. Mais uma vez peço desculpas, porque não foi aquela qualidade que você está habituado a ver aqui no Momento do Esporte, que estamos fazendo o programa ao vivo, aqui prestando homenagem à Feira das Profissões, aqui no Itaipuaçu. Dá a dica aí, você que é cidadão da terra. Feira das Profissões aqui em Itaipuaçu, 2023. Então nós estamos fazendo o programa daqui ao vivo, e a TV Ondas Play, até prestando homenagem, muita gente, improvisamos o estúdio aqui, porque você, que é a razão principal da nossa existência, não pode ficar de fora, né? Você que acompanha o Momento do Esporte há 35 anos, sabe que hoje é o dia que nós vamos passar as informações com credibilidade para você, então eu agradeço a sua audiência, porque a audiência não se compra, a audiência se conquista. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Obrigado pela sua participação. Esse é o Rodrigo Nascimento, comentarista técnico. Marquinhos, repórter das estrelas. Obrigado. Segunda-feira estamos juntos já no nosso estúdio. Firme e forte. Tranquilo, né? Obrigado mais uma vez. Segunda-feira, 1h30, compromisso marcado aqui no programa Momento do Esporte. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.